seu Raimundo teve uma participação muito grande na formação dele. Às vezes eu acordava de madrugada, 3, 4 horas da manhã, e ele estava lá na biblioteca ainda lendo, era apaixonado por conhecimento. Como ele não tinha conseguido estudar, foi estudar depois de adulto, ele dava muito valor a isso. E ao mesmo tempo ele era uma pessoa que tinha muita sensibilidade social. Então, na minha casa, era uma casa de 6 filhos e que estava sempre com muita gente. A personalidade do meu avô era algo semelhante ao do meu pai. Forte, expositor, ideias importantes e cujas ideias também conquistavam o respeito. Na formação dele. Às vezes eu acordava de madrugada, 3, 4 horas da manhã, e ele estava lá na biblioteca ainda lendo, era apaixonado por conhecimento. Como ele não tinha conseguido estudar, foi estudar depois de adulto, ele dava muito valor a isso. E ao mesmo tempo ele era uma pessoa que tinha muita sensibilidade social. Então, na minha casa, era uma casa de 6 filhos e que estava sempre com muita gente. A personalidade do meu avô era algo semelhante ao do meu pai. Forte, expositor, ideias importantes e cujas ideias também conquistavam o respeito. Foi um grande exemplo para o meu pai. Nós não tínhamos noção do que estava acontecendo e meu pai era, não sei, talvez assustado com o que ele tinha ouvido. Então, tinha muita gente, começou muita gente a desaparecer, né? Com certeza tinha muitos livros assim, que falassem do comunismo, de socialismo, e provavelmente ele queimou esses livros para preservar a família e tal. Un niño con nombre de filósofo griego asiste inmóvil a la escena en la que su padre está destruyendo el más preciado de sus tesoros. Con el paso del tiempo, Sócrates reconocería que aquella fue la imagen que con más fuerza marcó su infancia. Conocer el secreto que encierran esos libros y entender el pensamiento de los hombres se convierte en el motor de un joven que encuentra en el fútbol el escenario perfecto para mezclar deporte e ideas, diversión y compromiso. Wilson Campo, Ney, Aguilera, Mário Lorico e o Ney. César Maluco, Sócrates e o elemento, não lembro o nome dele. Ele já era muito conhecido no que seria hoje o Júnior, né, na categoria de base. Já nessa época era fora do comum. Virou pro meio, Sócrates penetrou, saiu o goleiro! Ele foi criando uma legião de fãs e tal, impressionados com esse tipo de jogar. Ele jogava diferente. É daquele atleta que joga mais com inteligência e habilidade do que com porte físico. Físico muito próprio dele, muito diferente normalmente de um jogador de futebol comum.
Ele organizava jogadas, ele colocava o colega dele em boa situação. O dele era só de inteligência e toque. Agora, Santa, só igualzinho do Dourado. É o chama da bola, tocou, gol! Dizia, tenho quase 1,90 m, calço 40. Se eu for girar para dar o passe, eu caio. Para eu sobreviver jogando futebol, eu tenho que inventar alguma coisa. Sócrates, a wonderful piece of... Ele desenvolveu o calcanhar para não cair. O caso dele não eram apenas um passe. Mas, às vezes, verdadeiros lançamentos. Eu vi lançamentos de 40 metros de calcanhar, né? Em treinamentos, em brincadeiras, ele desafiava o goleiro. Se você pegar meu pênalti, te pago alguma coisa. E batia de calcanhar. E batia bem no canto. Isso faz parte, acho, de uma cultura que está muito ligada ao sentido da improvisação. São deficiências que se transformam num elemento de surpresa e de criação. Eu me lembro dele no colégio inteiro, sentado o tempo todo, muito focado na aula. E lembro dele nunca mais estudando, então, e indo bem, sendo o melhor aluno. Ele não escrevia na faculdade de medicina, ninguém via ele com um caderno. Ele, tava tudo na cabeça. Quando a gente iniciava o raciocínio, ele já estava no final nos esperando. Ele era muito rápido, muito perspicaz, muito inteligente de uma forma geral. Perguntei, poxa pai, mas como você conseguia, como havia tempo? Medicina era duplo período, manhã e tarde, e havia compromisso de treinamento. Ele me dizia, isso era simples, eu não treinava e não estudava. Gostava de jogar futebol com os amigos e ia pro bar e... Mesmo ele abusando, o corpo dele aguentava bastante coisa, então... Treinava pouco. Preguiçoso ao extremo. O preparo físico dele era 0. Mas, em compensação, a arte do futebol era 1000. Ele não era profissional de futebol, ele era um jogador de futebol. Tinha horror de treino. Tanto é que ele fazia faculdade e só jogava. E só treinava no sábado. Executar o que ele sabia fazer muito bem, que era jogar futebol, mas não me enche o saco. Deixa eu fazer do meu jeito. A vida universitária fez com que ele tivesse essa capacidade de questionar. E questionar muito a estrutura do futebol. Ribeirão é a nossa casa. São Paulo é o mundo. A cidade era muito grande, né? Eu acho que no começo foi um pouco assustador para ele. A sensação é que a cidade vai te engolir, né, de uma vez. Toda essa capacidade dele foi potencializada muito por São Paulo e Corinthians. O Corinthians é muita expressão da São Paulo popular.
aquela que é a mais sofrida e ao mesmo tempo é a mais apaixonada. O público emana uma emoção, um sentimento, né, de apoio, de empurrar o time. A gente acaba sentindo dentro do campo. Sócrates sabia dessa relação, porque o Sócrates tem uma sensibilidade muito forte. E a torcida para ele era o povo brasileiro, né? Passou a conviver com uma grande massa de torcedores, ele passou a ter um público para ele contar as histórias dele, para falar sobre o país. Eu acredito que ele viu no Corinthians uma porta para a exposição de ideias e de provocação do sistema. São Paulo foi fundamental para que ele se tornasse o que de fato foi no final. Toma contato com a cidade grande e com os problemas mais complexos. Cabeça do Sócrates funcionava e eu quero saber mais, eu quero aprender, eu quero compreender, principalmente o próximo. Pessoas que chegam, Sócrates, eu gosto muito de você, adoro as suas ideias. Pois bem, então sente-se aqui, vamos conviver. Sempre tinham pessoas novas, sempre tinham interações novas. E isso era a forma dele trocar ideias. Ele usava a São Paulo como um grande estádio de futebol para ele. E aí ele começa a se politizar. Essa relação com o Corinthians só reforçou o papel que ele podia ter como representante desse povo. Quando perde uma partida, ele faz sentir na saída do campo. O Corinthians tinha perdido para o Guarani aqui no Pacaembu, quis bater nele em todos os jogadores e cercou a saída do ônibus do Corinthians. Eles ficaram mais de 2 horas no vestiário. Ele falou, não, mas isso não vai... Passou a Sócrates, gol! Depois desse jogo, o Corinthians ganhou uma série de jogos. Partiu Sócrates, jogou! Gol! Todos com gols dele. E ele não comemorava os gols. Atenção, Sócrates! No segundo ou terceiro jogo, em que a torcida se deu conta, foram cobrá-lo. A torcida queria que ele também fosse parceiro nesse momento, né? Ele disse, como comemorar gols? Vocês queriam bater em mim faz 2 semanas? Agora querem me abraçar? Comigo não é assim, não. A gente perde porque o nosso time vai no ritmo de vocês. Tem que ser o inverso. E eu pensava comigo, ele tá louco. Imagina, a Fiel jamais vai entrar nessa conversa. A torcida começou a ter paciência, entrar no ritmo do time. E assim foi que a torcida se comportava exatamente como ele queria. O primeiro jogador de futebol do mundo que treinou uma torcida. Ele atraía. Então Sócrates, quando entrava em qualquer ambiente, as pessoas... Chegou um cara alto, erecto, barba, um olhar meio penetrante. Esse cara é fogo. Esse cara é diferente. A reunião de um grande talento para ter ascendência e para ter visibilidade e acesso aos torcedores, reunido a uma capacidade intelectual de convicções, de sonhos, de desejos, de mudança em geral. Tudo isso numa mesma pessoa. A gente vivia um momento de centralismo de poder, na verdade.
uma ditadura militar, onde meia dúzia decidia sobre os rumos do país. A ditadura tinha consciência de que ela não podia se perpetuar. Ao mesmo tempo, acenou com uma saída lenta e gradual. Então começa a haver margem para manifestações populares. Já se podia ir mais para a rua e clamar para a volta do regime democrático, e o auge seria você ter direta já poder eleger o seu presidente depois de 20 e tantos anos. E aí o futebol desempenha um papel muito importante. O Corinthians estava numa situação praticamente de segunda divisão brasileira, absolutamente desmoralizado. E aí acabou assumindo no final do ano um sociólogo que não entendia muito de futebol. E aí falou, olha gente, nós é que temos, vocês é que vão ter que decidir o que a gente vai ser daqui para frente. Como um encontro de 3 atletas singulares e um cartola absolutamente gauche na vida, mudam a história do futebol no Brasil. A gente começou a fazer reuniões coletivas. No meio do mato, ele Era uma reunião que, sei lá, começou às 9 horas da manhã, termina às 7 horas da noite. Porque o Adilson disse para eles, ó, não entendo nada disso, vamos fazer juntos. O primeiro objetivo da democracia corintiana era praticamente interno, era o exercício da liberdade com responsabilidade por parte da equipe de futebol. Numa época que todo mundo queria votar, né? Queria poder votar, participar, e a ditadura impedia. Do roupeiro ao presidente do clube, eles vão ter que decidir sobre o que queremos. A primeira pauta foi a concentração. E aí nós votamos o que cada um achava sobre a concentração, entendeu? O Corinthians parou de se concentrar, jogadores casados não concentravam, só os solteiros. A gente interferia na vida política do clube. Quer dizer, desde contratar um novo técnico... Foram colocados 3 nomes e nós elegemos, votamos nesse treinador. Em tudo, nas mínimas coisas. E foram muito bem sucedidos, porque aí ainda por sorte o time... Por sorte e por competência, o time ganhava. Quando largou para o Sócrates, Corinthians! Sócrates! E o time foi campeão 2 vezes aqui em São Paulo, então era uma festa. A festa corintiana, fazendo... Até que eu fiz um hino do Corinthians, e o meu hino passou a ser o hino da democracia na época. És grande no esporte bretão, o passado ilumina tua história, ciente da tua missão. Vitória, 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 Corinthians do meu coração. Tu és religião de janeiro a janeiro, ser corintiano é ir além de ser ou não ser o primeiro. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Bicampeão paulista, um time africano. E juntavam talento, habilidade, vontade de ganhar com um sonho de uma sociedade mais livre, mais igualitária. E ele dizia, como eu vou perder a oportunidade de falar com o brasileiro a partir de uma coisa que todos entendemos, que é o futebol. Ser corintiano é ser também um pouco mais brasileiro. Aí o time começa a assumir atitudes absolutamente de provocação. A famosa faixa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia,
Só o fato de você ler nos jornais, democracia, já dava um alento pra gente. Elevar o nível de consciência política das pessoas. Mostrar para as pessoas quanto era importante elas interferirem no processo político através do voto. Direta já significava queremos eleger o nosso presidente da República imediatamente. Com a cor amarela, que era a cor da campanha das diretas, e o Sócrates jogava com a canaleira amarela. O lema era todo mundo tem que participar, todo mundo tem que opinar, a vontade da maioria tem que ser levada em conta. Os artistas se manifestando, dizendo, não, esse grupo de jogadores estão certos e tal, eles têm que continuar com esse movimento, porque o Brasil precisa... Muita gente espelhou depois o Sócrates, um jogador de futebol, sabe, de titular da seleção brasileira, indo pra rua, pra comício. A liberdade de todo brasileiro. Pegando bandeira. Foi uma coisa muito forte, uma imagem muito diferente do que o pessoal estava habituado a ver. No momento seguinte, ele atingiu aos torcedores de todas as equipes, por meio da seleção brasileira e por meio do seu carisma e da sua característica pessoal. Sabiam onde iam terminar. Que eles estavam chegando no poder. Hoje, muitos brasileiros têm ideia de democracia por conta desse exemplo do Corinthians. Essa é a grande contribuição, acho, do Sócrates, é essa. É uma conquista dele que acabou sendo nossa e que a minha geração acabou se beneficiando. Socrates, now Leandro running all over. Here's the... This time Serginho inside the box. Good skill. Futebol era uma manifestação, antes de mais nada, artística. Ele se sentia como uma pessoa diferente do ponto de vista da criatividade. Como pintor, por exemplo, que ele usa a inspiração para pintar um quadro. Você usa a inspiração para fazer uma jogada. Sócrates, que toque de gênio, que toque de gênio. Ele tinha muito essa preocupação do futebol como um traço da cultura do brasileiro. Ele comparava sempre a Mozart, aos grandes artistas, a Picasso. Assim. O futebol é, para o Brasil, o que esses grandes artistas foram para o mundo. A gente tem que cuidar disso e jogar isso bonito. Não tolerava um segundo de mau futebol. Mas muito talento, que hoje você não encontra. Zico, Sócrates, Falcão, Júnior, Leandro, Cerezo. Todos de jogadores capazes de pensar, de falar muito bem, jogadores esclarecidos. O que tinha de especial era o talento dos jogadores, né? Se é possível fazer uma analogia de um time de futebol com um conjunto de rock, aquele time de 82 era os Beatles. Olha a bomba! Olha a chance com o Sócrates. Ganhou bem no primeiro. No segundo. Continua a Para mim, a palavra que vem à cabeça é magia, né? Foi uma alquimia de um gênio treinador, com gênios jogadores na mão. Vai pra jogada individual, preferiu o Falcão, tem liberdade. Éder, olha o tiro! Mostrou tudo que é de mais bonito, de arte, de coreografia, de conjunto, de generosidade também, de espetáculo, né? É um futebol que todo mundo gosta de ver. Futebol joga para fazer gol, ofensivo. Semelhante a que eu senti a primeira vez que vi a Pietà ou que vi Guernica, entendeu? Sabe aquela coisa? Esse futebol lindo, lindo no Brasil!
Por torcedor brasileiro, depois da primeira fase, jogando como estava jogando, o Brasil era campeão do mundo. Eravamo arrivati a quella partita da un girone dove non avevamo fatto dei grandissimi 3 pareggi. Tutti parlavano del Brasile campione, avevamo molto timore. Per l'Italia niente è impossibile. Cruzamento perigoso. Eu falei, Falcão, fala uma coisa, quando vocês jogaram contra a Itália, o empate favorecia o Brasil, né? Nós tivemos 3 vezes o empate, 3 vezes, 0-0, 1-1 e 2-2. Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi. Gol de Paulo Rossi, fazendo o giro e marcando o terceiro da Itália. E vocês jogaram pra frente, como se estivesse perdendo o jogo. Ele falou, Toquinho, a seleção, nós não sabíamos jogar diferente. L'Italia è semifinalista, ha battuto il Brasile in una partita esaltante. Foi a morte do futebol arte, que a maneira de jogar futebol no mundo mudou. Quando o Jornal da Andaluzia dá como manchete não se entende mais esse mundo, Brasil eliminado, eu falei, é isso, não se entende mais esse mundo. Porque começou a se implantar uma nova filosofia. De que adianta jogar bonito e perder? Vamos jogar feio e ganhar. O marco dessa história é a derrota do Brasil em 82. A Itália jogou melhor que o Brasil. Jogasse 10 vezes, perdia 9. Naquele dia ganhava. Representou no Brasil uma coisa muito ruim, o pragmatismo, o futebol de resultados. E aí ganhamos 2 Copas jogando feio. Pergunta na rua se alguém sonha com o time de 94 e com o time de 2002. Não, ninguém sonha. Vencer jogando de qualquer jeito não interessa, não vai deixar nada, ninguém vai lembrar disso no futuro. É tanto que o Brasil lembra muito mais da seleção de 82 do que da seleção vitoriosa de 94, que não significa nada para o país, não acrescentou nada para o país. Acabou a Copa, vários times queriam o Sócrates. Era inevitável, não tinha mais como segurar o Sócrates no Brasil. Ele sabia que sair do Brasil, ganhar um caminhão de dinheiro, não ia trazer a felicidade para ele. Foi uma fria, não foi uma boa. Uma cidade muito conservadora e elitizada. O pessoal de Florença tem o nariz em pé. De conflito, algo incompatível, suas convicções libertárias, de mudança de sistema, com um universo político e social conservador. Cara, sai da democracia corintiana, onde ele se impunha, onde tinha liderança, onde eles conquistaram uma série de coisas no conjunto. Vai jogar na Fiorentina, que tem 3 aqui, 4 ali, 4 ali. Ficou mais próximo do Galli, Giovanni Galli, o goleiro. Per lui fu un impatto difficile proprio per la differenza di mentalità. Lui soffriva molto perché c'erano dei calciatori nello spogliatoio con i quali lui non andava d'accordo. Ele queria jogar futebol do jeito dele, não do jeito que os outros queriam que ele jogasse.
Non si adattava perché il calciatore italiano era abituato a dei ritmi, no? E anche a del lavoro. Non era un divertimento. È questo che lui non riusciva a capire. Quando andavamo a tavola, il preparatore voleva che la squadra mangiasse in un tempo limitato. Per cui ci camminava intorno, no? E ci guardava, allora avete finito così, no? E tante volte che si alzava con il piatto e la birra che si portava dietro mentre andavamo a fare la passeggiata, no? Perché non aveva fatto in tempo a finire di mangiare. Na hora que ele não se sentia à vontade, não tinha liberdade, era preso dentro de um esquema rígido, de um jogador jogando na Itália, concentração, terno, não sei o quê. Quebrou ele, quebrou Sócrates. E ricordo di una persona triste, la tua tornare a casa. Ele, na Itália, foi um profundo solitário. Sofria, mas sofria assim de doer. Porque ele estava longe de Ribeirão Preto, longe da família, longe dos amigos, longe do calor do torcedor brasileiro, longe do país, pô, que ele tanto adorou. Que era incompetente para viver fora do Brasil. Eu acho que ele nunca se adaptou na Itália, em lugar nenhum, porque amava muito o país. O Brasil fervendo politicamente. Ele falou, poxa, como dizia assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Ele era infeliz, profundamente infeliz na Itália. Ele fez uma festa na casa dele e a maioria dos jogadores brasileiros, cada um saiu de um lugar. Eu saí de Udine, o Júnior saiu de Torino, o Dirceu saiu de Nápoles e tal. E chegamos lá, só tinha um jogador da Fiorentina, que era o goleiro Galli. Lui non voleva addirittura che nessuno tornasse a casa. Dovevamo stare lì 3 giorni, vivere in quella casa con lui per 3 giorni. O Sócrates era incapaz de viver sozinho. Ma era... Dava 1h da manhã, a gente, precisa ir embora. Não, quer ir embora, fica aí, pô. Aí trancava a porta. Sumiu a chave, era um mago. Allora ti prendeva, ti tagliava le cravate, cioè non voleva, cioè... Não, ninguém vai embora, não. Vamos ficar aqui conversando. Pô, pra ele, a vida era uma festa, né? Se deslumbrou com o Rio de Janeiro. Quem não se deslumbra com o Rio de Janeiro, né? Infelizmente, a gente só jogou um jogo juntos no Maracanã pelo Flamengo. A bola enfiada para o Bebeto, entre 2 homens do Flu. Olha o Zico de cabeça, gol! Ele operou a coluna e nunca mais foi o mesmo. Eu lembro de uma conversa que quando eu estava recuperando o joelho, ele falou, não tá dando mais para me jogar porque eu não tô conseguindo mais girar. 2 vezes ele pegou a bola, pensou no que ia fazer, quando foi fazer, chegou alguém e tomou a bola dele. No momento que você está mais maduro, que você está com experiência, que você está sabendo o que você vai fazer dentro do campo, é a hora que as pernas não pedem para parar, né? As lesões aparecem e as dificuldades aumentam, né? Era a hora dele parar. A melhor frase foi dita pelo Falcão, né? O jogador de futebol morre 2 vezes. Uma quando para de jogar e a outra quando morre mesmo. E que dura é a primeira morte, né? Quando abandona o futebol.
o jogador que para vive mais 30 anos, 40 anos, aquela morte. E o Magro, que quando eu comentei com ele a frase do Falcão, me disse, mas só que o Paulo comete um equívoco. Ninguém abandona o futebol. O futebol é que abandona a gente. Ele vislumbrou de novo a medicina. Boa medicina. Né? Eu acho que ele não conseguiu a mesma paixão novamente pela medicina que ele tinha pelo futebol. Não é mais a medicina. Eu vou... Música. Estou compondo algumas coisas com os amigos meus que cantam, fazem música, gravar disco. Gravou alguns discos, compôs algumas músicas. Às 6 da tarde ele estava tão faceiro, nem de longe ele lembrava o gerente da sessão. Quem sabe é transformação. Mas tinha uma voz horrível. Nossa senhora, não me fala. Magrão, quem te disse que você é cantor? Fala sério, pô. Adorava cantar, mas cadê a voz? Mais ou menos. Reconheceu que neste dia, por acaso, a concorrência era muito desleal. Dizem que quem canta seus males espanta, entendeu? Ele achava que cantando eles espantavam os demônios dele. Mas era lamentável ele cantando. Quarentão, até parece gozação. Não é música. Casei com uma tenista agora. Vou começar a frequentar torneios de tênis. Quem sabe organizar torneios de tênis pelo Brasil, fora. Não é tênis. Você entendeu? Ele fez tanta coisa exatamente porque não sabia como preencher. Como preencher o vazio. Fogo a você acordar e falei, e agora? O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer hoje? Tem um dia inteiro para não fazer nada. É duro. Se você não se programar antes, é complicado. Você parar de jogar e não ter um caminho a seguir. Porque a sua mente não pode ficar desocupada. Senão você começa a querer reviver tudo aquilo que aconteceu no futebol. E aí pode bater uma nostalgia, uma depressão, e isso não é legal. É quando ele procurando um sentido mesmo para as coisas, no que ele poderia se envolver. Ele se dividiu em vários Sócrates, né? Porque ele devia ser vários Sócrates mesmo. Agora, esses últimos anos, a preocupação dele, eu sentia, não era mais não em fazer exatamente, em saber. Que é uma coisa muito interessante. Ele gostava muito de, quando falasse uma coisa, estar preparado para um debate, para uma conversa, porque ele ia enfrentar. É um ser completamente político, provocador, digamos assim, de questionador. Buscar, trocar ideias, interagir ideias e buscar o bem comum. Isso era café da manhã, almoço e jantar para ele. É um cara que teve envolvido todos os movimentos políticos do país, todas as mudanças, desde do final da ditadura até hoje. Sempre colaborou, não teve cargos nos governos, por exemplo, do Lula, mas era sempre ouvido de alguma forma. E muita coisa da parte social foram ideias dele. O Sócrates, como não tinha um emprego fixo, sobrava muito tempo no dia, se ele encontrasse alguém, 2, 3 amigos na hora do almoço, ele podia transformar aquele almoço numa baita cervejada até a meia-noite. Isso podia ser todos os dias, desde que encontrasse os amigos
que estivesse disposto a conversar e ele disposto a conversar com esse pessoal. Ele sabia. Ele passou a faculdade à base de cerveja crua. Ele parou de fumar uma vez na vida para jogar a Copa do Mundo de 82. Parou um mês de fumar. A imagem que eu faço dele é um pouco assim a imagem dos escritores românticos de Portugal. Um contato próximo com a ideia da morte, dos vícios, do viver intensamente, das paixões, das mulheres. Era o jeito dele. Ele não tinha preocupação com a morte, nunca teve, sabe, A gente tinha mais do que ele, os amigos tinham mais do que ele. Se ele continuasse do jeito que estava, a gente podia imaginar, né? E acho que ninguém conseguiu convencê-lo de que ele estava indo para um caminho difícil, né? Na última vez que a gente pôde conversar, que foi exatamente no domingo anterior, à quinta-feira em que ele é internado pela última vez, ele fumando, que não podia. Eu olho bem nos olhos dele e falo, Magrão, seus olhos não estão sorrindo mais. O que está acontecendo? Você está desistindo? Eu falei assim, Juquinha. Ele não ia brigar como não brigou para ter uma vida com limitações. Ele achava que não valia a pena. Entendeu? E não adiantava você fazer chantagem emocional com ele. Desde dizer, pô, mas você tem filho pequeno ainda para criar, o que será deles? Você tem seus filhos, pô, você tem seus amigos, pô, não faz isso com a gente. E ele começou a pegar o guardanapo da mesa e escrever poesias. Eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, estou escrevendo, com vontade de escrever hoje, estou inspirado. Escrevia e me dava. Eu fui guardando. Na vida, tudo é belo de se ver, quando a paz invade o querer. Um céu forrado de estrelas, com tempo para reconhecê-las. E a vida vale a pena se viver. Meu filho me acorda 8 horas da manhã. Mãe, que foi, meu filho? Olha, a senhora, eu tenho uma notícia chata. O que houve? O Sócrates voltou para o hospital, ele já tinha estado. Deus sabe o que faz, né? A chuva passou, tinha que chover. Nossa, o calor não vai embora. Quando o Sócrates morreu, o Corinthians foi campeão. Houve uma festa, uma manifestação da torcida imensa. Sócrates sempre passou a imagem do homem decente, do cara bom, do cara que você gostaria que fosse seu amigo. Cumpriu a missão, falou suas coisas, deixou seu discurso, deixou sua história, sua obra, tanto no campo como principalmente fora dela. Então ele viajou em paz. Eu acho que ele viveu como queria. Isso aqui me consola, né? Eu vejo como uma pessoa que não abriu mão da utopia. Ele tinha uma necessidade de verdade, de ser verdadeiro com ele mesmo e de ir ao extremo nisso.
Eu fui mais feliz no futebol quando jogava nos times de fazenda. Eu vivo todos os dias como se fosse o último dia da minha vida. Da vida nada se leva, a não ser o amor dos amigos. Na minha casa, festa não tem gravata. Paixão não, mas saudades. O futebol devia ser um esporte jogado só por atacantes, sem defesa. Não me cobre coerência. Eu sou uma metamorfose ambulante. Seja o que você é, sonhe muito e, principalmente, faça as pessoas sonharem.